Eu vou conversar com nosso coordenador de política aqui sobre justamente isso, Gabriel Bus, isso e mais um montão de outros assuntos, porque depois dessa novidade na crise entre os Estados Unidos e o Brasil, a gente vai ver o que mais aconteceu nessa semana na política brasileira. Ô Bus, muito bom dia, sempre muito bom te ter aqui. Hoje a gente chamou até mais cedo, porque a gente tem muito assunto. É isso, o governo, finalmente, para muita gente que estava nessa expectativa, vai começar a efetivar a lei da reciprocidade. Foi uma medida arrastada, porque o governo queria outras negociações, queria baixar a taxa dos 50%, não conseguiu para diversos produtos, vem fazendo ali a compra de diversos produtos também, mas carne, bovina, café, também não entraram nesse programa do governo. Então agora essa é a expectativa para ver o que vai ser decidido na CAMEX, para a gente saber como que vai funcionar a lei da reciprocidade, né, Bus? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, demorou, mas veio a autorização do presidente Lula para que essa lei possa ser aplicada. E por que uma autorização? Porque a lei, ela nunca foi aplicada, né? Como você mesmo disse, foi aprovada em abril e até agora não foi aplicada. Então, essa autorização não significa que ela será aplicada imediatamente. O Itamaraty começa, então, agora a fazer a análise jurídica de como vai ser esse processo, e os ministérios também, principalmente o Ministério do Ministro e Vice-Presidente Geraldo Alckmin, que é do comércio, da indústria e do desenvolvimento, que envolve áreas extremamente importantes ali em relação a esse assunto. Claro que também vai ter debate envolvendo o Ministério da Agricultura, em relação à carne, ao café. Então começa-se uma discussão. Não é um processo rápido, porque é isso, a lei é inédita, nunca foi aplicada, então vai ser um estudo jurídico que talvez leve algum tempo até que, de fato, os ministérios e o Itamaraty como um todo, que vai ser responsável por essa coordenação, possivelmente, vai chegar para o presidente e falar: olha, agora a gente fez os estudos, embasou aqui juridicamente, agora sim podemos aplicar. E aí sim vai começar talvez essa retaliação aos Estados Unidos, que seria o primeiro país que essa lei seria aplicada. Mas esse é o processo e claro que uma vez que o presidente Lula autoriza, já é simbólico, né, Natália? Já é simbólico uma demonstração de que, olha, não vamos aceitar que fique por isso mesmo. A gente tentou e está tentando, Geraldo Alckmin sempre reforça isso nas suas declarações, esteve essa semana no México e ressaltou de novo: olha, estamos buscando o mercado, e não só o mercado, como também os Estados Unidos, estamos com portas. Mas o próprio presidente Lula, em uma declaração ontem, disse que ninguém quer nos ouvir dentro da Casa Branca. E aí, entre essa tentativa de falar, não ser ouvido, o presidente então resolveu autorizar. A gente vai ver se isso vai mudar algo, mas nesse momento não avalio que vai mudar algo na prática, até porque, se a gente observar, Natália, o Brasil deixou de ser um pouco o foco dos Estados Unidos nessas últimas 2 semanas. Sim. Diminuiu muito as falas. Óbvio que semana passada ainda teve ali alguns subsecretários, do secretário da Defesa, que é o Marco Rubio, que falava, que era a voz talvez ecoante da Casa Branca com críticas a Alexandre de Moraes e ao próprio Brasil. Ele também diminuiu, não que ele tenha mudado o tom, mas ele parou de falar sobre o assunto. E o assunto, de fato, essa semana não foi muito comentado ali pelos Estados Unidos, nem pela Embaixada dos Estados Unidos, que é muito uma propagadora desse discurso ali contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o governo brasileiro. Então, é algo que a gente precisa observar para as próximas semanas. O próprio Eduardo Bolsonaro admitia isso naqueles áudios e mensagens reveladas pela Polícia Federal na semana passada, que, olha, existe um prazo, o Brasil não vai ficar no foco dos Estados Unidos, né, por um longo tempo. Óbvio que talvez volte ao foco agora nas próximas 2 semanas, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí pode ser que volte ao foco, mas nesse momento o Brasil saiu do foco dos Estados Unidos. Essa semana mesmo a gente não teve grandes desdobramentos ou grandes falas de personagens de lá sobre o Brasil. Então é isso, os Estados Unidos têm muitas preocupações e o Brasil certamente não é uma delas nesse momento. Exato. Agora, da parte do executivo brasileiro, termina a semana pensando muito sobre isso, sobre tarifaço,
mas começou a semana pensando muito sobre CPI do INSS, né, Bus? Agora a gente passa para o outro poder para falar mais de legislativo, porque foi uma semana super agitada.